fazer um disco solo? Não é exatamente é um disco solo porque eu apareço e não a Legião Urbana toda, mas eu não considero assim disco solo no sentido de que eu estou lançando uma carreira solo. Isso assim é mais porque é uma coisa pessoal minha. Bem, é isso, é um disco solo, pronto. Ok, mas isso não significa que você abandonou seu trabalho com Legião? Não, absolutamente não. Isso tem a ver, assim, com a minha participação na campanha do Betinho, né? Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Fome. Eu tive essa ideia de gravar essas músicas depois que, por sugestão de amigos, logo no começo da campanha, a gente estava tentando definir assim, o que cada um pode fazer para ajudar. Aí, tipo, uma grande amiga minha, Denise, ela lembrou assim, poxa, Renato, você gosta tanto de cantar essas músicas em inglês, por que você não faz uma apresentação, só voz e piano para os amigos e tudo? A gente pode organizar uma coisa em cima disso, né? Uma coisa assim, super sem imprensa, sem nada, mais para os amigos. E a partir dessa ideia, o projeto foi melhorando, as músicas começaram a ficar realmente muito boas. Eu chamei o Carlos Trilha, que é um tecladista, ele tinha tocado com a gente na excursão do 5, né? Isso acho que em 93. E nós passamos a trabalhar juntos, nós começamos a trabalhar arranjos específicos para cada música, a ideia ficou boa. Eu apresentei o projeto para a gravadora, eles deram um ok, aí eu decidi gravar o disco. Ok, e você está falando músicas em inglês, que músicas são essas? Bem, o motivo de escolher músicas em inglês é para não confundir com o trabalho da Legião. E também porque o disco, na verdade, embora os royalties vão ser cedidos, 50% dos royalties vão para a campanha do Betinho, o disco é para comemorar os 25 anos de Stonewall, que foi assim uma data, foi um evento que aconteceu em Nova York, 27, alguns livros dão como 27, outros como 28 de junho de 69, que assim é considerado assim um marco na história dos direitos assim gays, né, assim das minorias sexuais. E de repente era assim, tinha esse bar, aí a polícia americana tinha essa mania, que é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo ainda, né? O pessoal lá, a galera tá toda se divertindo, aí entra a polícia, prende todo mundo, bate em todo mundo. Nesse dia específico, alguém levantou e falou assim, olha, a gente não tem que aceitar isso, né? Ainda mais que era assim o final dos anos 60, então já o movimento dos direitos civis, assim, o movimento dos negros americanos, assim, a questão das feministas também, maio 68, quer dizer, tinha toda uma movimentação social pelos direitos do indivíduo e de repente tem que parar? Você estava falando então do movimento comemoração dos 25 anos de Stonewall. Stonewall. Poxa, bem, aí o que aconteceu? Tipo assim, alguém chegou e não vamos mais aceitar isso. E foram 3 dias de luta com a polícia, né? Então, assim, viraram carros, assim, tinha coisa pegando fogo e tudo. E a partir desse momento, surgiu a consciência de que, sabe, tipo, não é por causa de sua orientação sexual que você vai ser discriminado. E isso foi o começo do movimento gay, assim, realmente. Quer dizer, já existia desde os anos 40, né? Mas realmente foi ali que a coisa realmente começou. E agora, em junho, né, no final de junho, vai ter 25 anos de comemoração, porque transcorreram 25 anos. Aí eu decidi falar sobre isso, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, me interessa, e também porque tem essa coisa curiosa que quando aconteceu o Stonewall, eu era um pirralhinho, eu tinha 9 anos, eu estava lá em Nova York, eu não sabia de nada dessas coisas. Mas assim, isso é um dado interessante. E a questão de serem canções em inglês é porque, na verdade, esse disco também é uma tentativa de eu exorcizar um relacionamento que eu tive com um cara, assim, que não deu muito certo, ele era americano e tudo. Então, algumas dessas canções são, assim, as nossas canções, sabe? Essas coisas, meninos e meninas, quando vocês ouvem, olha essa nossa música. Então, tem umas 2 ou 3 ali no meio que eram a nossa música, que de repente, quando o negócio não deu certo, aí eu ficava lá ouvindo aquelas músicas, sabe? Essas coisas assim. Então, de repente, tem um pouco disso também. E também porque eu levaria muito tempo para preparar um repertório em português.
E pelo meu estilo de cantar, assim, o repertório mais legal em português é uma coisa muito pra dentro, porque dos anos 50 pra cá, é uma coisa muito... As melhores canções são todas pra dentro, né? Então aquela coisa, insensatez, sabe? E de repente eu gosto de soltar o vozeirão e tudo, e berrar. Aí foi que foi. Eu espero que as pessoas gostem do disco. Não é um disco de rock, tem muita coisa pop. Isso que eu ia te perguntar. Ai, eu fico tão nervoso. Aí assim, as canções. Não é um disco de rock, né? Quer dizer, eu sou um cantor de rock, mas assim, não é um disco de rock. Eu dou uns berros lá no meio. Basicamente é um repertório. A ideia original era fazer um recital com músicas assim dos grandes compositores norte-americanos assim da década de 20, 30, 40, tipo George Gershwin, Rodgers and Hammerstein, Sondheim é mais recente, mas assim, mais uma praia nessa tradição, né, de música popular mesmo. Sabe, não entrando pelo jazz, mas acabou que o disco tem até Madonna. Eu canto Cherish da Madonna, tem Bob Dylan. Era para ter entrado até algumas coisas mais rock and roll, né? Quer dizer, sempre dentro do estilo de canções de amor. Então poderia ter entrado Neil Young, poderia ter entrado até The Troggs, mas acabou que ficou assim uma seleção. O disco conta uma história. Então tem muitas músicas de filme. Então tem Somewhere do West Side Story, tem When You Wish Upon a Star, que é aquela música que o grilo falante canta pro Pinóquio, do Pinóquio, o filme. Tem umas coisas bem assim. E ele eu tentei fazer um disco variado, mas como é sempre dentro dessa coisa de um caso de amor que de repente era para ter dado certo e não deu, então ele tem uma certa vibração, assim, sabe? Não é a coisa mais animada do mundo, mas tá um disco muito bonito e eu, sei lá, acho que as pessoas vão gostar. Quantas músicas são? E você falou que ele conta uma história. Que história é essa? Bem, são 21 músicas, né? Vai ser lançado primeiramente em CD. Então, assim, depois a gente tá vendo se a gente vai lançar em vinil. Quer dizer, a gente não, a gravadora, né? A EMI Odeon. Olá, amigos da EMI Odeon. E porque eles pensaram assim que por causa do mercado e tudo, eu gostaria de lançar em vinil, mas se fosse lançado em vinil teria que ser um vinil duplo. Eu não sei se as pessoas assim vão ter dinheiro para sair comprando um vinil duplo, né? Ainda mais assim discos, sabe, um disco assim eu cantando em inglês, não sei se as pessoas vão gostar. Então, em primeira instância vai ser lançado um CD com 70 minutos de duração. E essa história, a história que conta é justamente assim, quer dizer, é uma coisa universal. O disco fala sobre a importância da liberdade do espírito humano, como ainda existe opressão, como assim é importante a pessoa lutar pelos seus direitos. E no caso fala assim, para mim, o disco coloca uma série de situações assim, de amor, da pessoa querer encontrar assim um relacionamento, querer ser respeitado como pessoa, entendeu? Porque todo mundo precisa de carinho, né? Então as músicas falam disso, só que de uma determinada maneira que não é a visão heteronormativa da sociedade, quer dizer, então eu canto Cherish da Madonna sem mudar o pronome, então eu canto assim, My boy, I will always cherish you, sabe? Então, vamos ver o que mais. E é isso, a história é assim, basicamente a história de uma pessoa que de repente encontra uma outra pessoa, as duas pessoas vivem super bem, mas por causa de certas pressões da sociedade, ou delas próprias, ou do que quer que seja, essa coisa não dá certo, e depois termina cada um tentando encontrar o seu caminho, mesmo essa coisa não tendo dado certo. E é basicamente isso. E assim, é para ser uma coisa forte, sabe? De essas coisas, ternura, esperança, sabe? Mas a sério, é para ser uma coisa legal. Tipo assim, não se deixe abater pelas dificuldades e tudo, vai em frente e siga, quer dizer, é eu dizendo para mim mesmo, né? Vai em frente para eu seguir o meu próprio caminho. E eu acho que é mais ou menos por aí. E você falou que a gravadora ia... Eu te perguntar... por que gravadora que o disco estava saindo, uma vez que é uma coisa de campanha filantrópica contra a fome, super justa e tal. A EMI se juntou a vocês fizeram uma proposta a EMI. Como é que se deu a produção do disco?
Foi assim, na verdade, eu acredito que a EMI tem um interesse porque é um disco solo do Renato Russo, né? Então, assim, sabe, o nosso disco, o Descobrimento do Brasil, já é platina, a gente tá com vídeo super em alta rotatividade, já chegou a primeiro lugar na MTV, a gente tá nas paradas, a gente sai mais volta, a gente sempre tá em 8º lugar, em 7º lugar, sabe? Junto com o pessoal que tá vendendo o disco agora, que é Maria Bethânia, Jorge Ben. Isso é uma coisa muito boa. Sabe, eu gosto muito disso, assim, eu acho ótimo. Mas aí o que acontece? Pô, eu chego lá e digo pros caras, pô, eu tô a fim de gravar um disco solo com músicas em inglês, sabe? Eles sabem que, sabe, eu provavelmente não vou vacilar, né? Quer dizer, eles não disseram sim de imediato, né? Eu vim 2 dias aqui nesse estúdio, Discovery Studio, assim, é todo digital, vai ser o primeiro disco que eu faço que é todo digital. Aí eu, junto com o Carlos Trilha, que é o tecladista, nós fizemos uma fita demo, aí mostramos pro João Augusto, que é o diretor artístico da gravadora. E ele imediatamente aprovou, porque ele gostou muito do que ele ouviu. Em cima disso, então, veio a ideia, porque a ideia de entregar a parte, assim, metade dos royalties para a campanha do Betinho veio depois. Que eu pensei assim, bem, eu não estou fazendo esse disco exatamente assim para fazer uma coisa diferente da Legião Urbana, nada. Tem uma motivação diferente isso, realmente, sabe? É para falar contra o fascismo mesmo. Eu acho que a grande imprensa tá vacilando, tá pisando na bola, entendeu? Tem jornais grandes aqui do Rio de Janeiro, sabe? Dando página inteira para fascista, sabe? Para careca, então sabe aquela reportagem? Parece reportagem de moda, entendeu? Tá lá, não, porque eu gosto de dar porrada. Sabe qual é? E assim, reportagem de moda. Se lê aquilo, ninguém faz nada, sabe? E tipo, nazista em tudo quanto é canto. Aí, tipo, em São Paulo tem assim, tudo quanto é lugar do Brasil. Mas, sabe, em São Paulo, então, de repente, tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhas, sabe? Um bando de bicho enrustida, diga-se de passagem. Porque, tipo assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém, homem que é homem não fica andando junto com homem. Sabe? Tipo assim, esses playboy que fica aqueles 10, assim, coçando o saco, e tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas. O problema é que são idiotas com ideologia. E de repente, assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que pelo menos para eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso. Entendeu? E aproveitando a campanha, entendeu? Aí eu juntei as duas coisas. E vai ter 25 anos de Stonewall, é uma data muito, muito importante. Quer dizer, isso é um problema que ainda existe, sabe? Assim, eu não vou poder me alongar aqui nessa história, mas é uma coisa meio complicada isso, sabe? E daqui a pouco, sabe, tem gente aqui no Brasil que tá com esses papos, não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos? Sabe, como é ruim não ter liberdade? Sabe qual é? E é fascista sendo eleito na Inglaterra e fascista sendo eleito na Rússia. Aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um bando de babaca aqui no Brasil. Não, que a gente precisa de um Fujimori. Sabe, isso é muito complicado, E como é que eu posso, sabe, trabalhar isso? Colocando pra fora, fazendo um disco que de repente assim, eu coloco o que eu sinto e tudo, e se isso puder ajudar as pessoas, pô, vai ser o máximo. E o lance do disco é o seguinte, vai ter um folheto com as letras, né, todas, eu tô vendo se eu coloco uma tradução também para as pessoas saberem assim, o que rola, né, e vai ter no disco uma lista com endereços e telefones de diversas organizações e instituições não governamentais, que isso é importantíssimo, são assim, as ONGs que chama, né, hoje em dia, e organizações e instituições essas que de repente assim promovem a defesa dos direitos humanos. Então, para todo mundo que quiser pedir ajuda ou quiser ajudar, então lá vai ter, tipo, endereço das maiores organizações no Brasil, os maiores grupos gays, os maiores grupos de defesa dos direitos da mulher, os maiores grupos de defesa dos direitos da criança, e de repente a pessoa vai poder comprar o disco, ela vai ter essa lista lá. Porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente não tem nem catálogo telefônico. Entendeu? Então é uma coisa complicada. E de repente a pessoa às vezes quer ajudar, mesmo a campanha do Betinho. Vai vir todos os endereços dos comitês e tudo, e a gravadora concordou com isso.
que eu achei uma coisa super legal. Então, de repente, se você tá com algum problema, não sabe a quem recorrer, vai lá, tá escrito lá, Sociedade Viva Cazuza, vai ter endereço do Greenpeace, entendeu? Grupo Dignidade, sabe? Instituto da Mulher Negra, tudo, sabe? Eu acho isso uma coisa legal. Aliás, eu tenho trabalhado pra caramba telefonando para as pessoas que eu que estou produzindo, né? Então, mas eu acho que o importante é a informação. Eu acho que a base do fascismo, sabe, e do preconceito e da intolerância é a falta de informação, sabe? Porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação já pensa diferente. A pessoa que lê, por exemplo, sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneira diferente, que têm necessidades diferentes, que têm sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo. Então, eu não sou que nem, sabe, o cara da minha rua que tem o carro do ano, que assiste tal programa de televisão, então é o quê? Não, sabe, todo mundo tem direitos e tudo. Então, quem for ouvir o disco de canções românticas que falam sobre amor e tiver uma ideia de que você mudou, que você não está mais engajado, que você... Eu sei que você disse que não gosta da expressão politicamente correta, mas... Engajado eu. Mais engajado do que nunca, então. Não, eu não sei, eu não gosto desses termos. Eu não gosto desse termo engajado, sabe qual é? Eu não sou politicamente correto, sabe qual é? É que nem eu tô falando, isso é uma coisa pra mim. Tudo que eu faço é pra mim. Agora, a partir do momento que eu, fazendo uma coisa pra mim, eu me dou por satisfeito e isso, assim, supre uma necessidade minha, eu acredito que várias pessoas vão poder se identificar também, porque eu sou igual a todo mundo. Entendeu? Eu não sou diferente das outras pessoas. E o que eu mais respeito no trabalho de todos os artistas que eu respeito é justamente isso. De repente eu ouço o disco do Caetano, eu não fico, Caetano é um gênio. Eu fico assim, gente do céu, ele pensa igualzinho a mim. Só que eu nunca tinha pensado nisso, sabe assim? Sabe, e todos os artistas, tudo quando eu vou ver um filme do Spielberg, entendeu? Sabe, eu dou graças a Deus que tem gente assim no mundo, sabe? Eu achei super bacana o Tom Hanks ganhar o prêmio, sabe essas coisas assim? Eu acho isso super legal. Aí, eu como artista, né, tipo roqueiro, sei lá, essas coisas. Mas assim, se eu puder, tipo, tentar explicar o que eu sinto de uma maneira que as outras pessoas também vão sentir, sabe, o que está sendo dito e tudo isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas não é uma questão de ser engajado nem nada, né? As pessoas vivem me chamando para fazer show. Show eu não gosto de fazer, não gosto muito de aparecer na televisão. Apareci na campanha do Betinho lá, só uma vez, fiz um anúncio rápido. No que eu posso ajudar essa coisa de transmitir informação. Eu acho que isso é importante, sabe? Você fala inglês perfeitamente, canta super bem. A ligação de vida aqui, sei lá, né? Mas vocês vão lançar esse disco no mercado exterior? Porque agora todo mundo lança, né? Vocês têm algum plano? Não sei, eu sou completamente estranho, né? Eu tô fazendo um disco em inglês para ser lançado no Brasil. Então eu não sei, existe sempre uma possibilidade. Eu gostaria que os grupos lá fora, sabe, tomassem conhecimento desse disco. Então, eu já recebi um super material, vai ter uma super parada lá em... Parada não, é desfile, que americano adora desfile, né? Então vai ter aquele desfile, todo mundo com aquelas bolas e tudo. E parece que vai ser uma super festança no Central Park no domingo dia 27. Vai ter uma semana de comemorações, parece que vai ser uma coisa muito, muito grande. Eu recebi já todo o material por fax. Então, assim, se eu puder deixar esse disco pronto e mandar para as pessoas, isso seria legal. Agora, eu não acredito que o disco vá ser lançado a um nível de gravadora, né, para ser vendido, assim, porque de repente isso é uma coisa... eu fiz o disco e tudo, mas é mais uma coisa minha. Quer dizer, de repente lá fora os caras vão vir, quem é essa bicha aí cantando essas músicas antigas? Entendeu? Sei lá, ou então de repente vai virar um super sucesso, eu não posso saber. De qualquer forma, no contrato tá estipulado que, sabe... Acho que por uma série de países já está previsto que se quiserem lançar, vai ser lançado. E tem essa grande vantagem de estar sendo lançado por uma multinacional, né? Sabe? Isso é tão importante que, tipo, lá nos Estados Unidos um artista não conseguiria fazer isso. Entendeu? Então a gente tem, assim, quer dizer, eu não tô quebrando anonimato, eu acredito, porque isso aqui não vai passar lá fora. Mas, por exemplo, assim, aí galera, tipo Henry Rollins, o Michael Stipe, são todas pessoas que lutam pelos direitos humanos e que têm uma certa orientação sexual, mas que não podem falar sobre isso. Então vocês que estão assistindo a MTV, quando vocês veem o Henry Rollins, sabe, que aquele cara fortão, super legal, que o cara é super legal, ele fala do melhor amigo dele que morreu assassinado na frente dele,
Ele não pode dizer por que isso aconteceu e também não pode dizer qual era o relacionamento afetivo, emocional, espiritual que ele tinha com essa pessoa. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma coisa terrível que existe no Brasil também, mas lá é pior, chamada homofobia, então não se pode falar sobre isso, entendeu? Não é que nem o Morrissey, que é uma bicha inglesa maravilhosa, que faz aquelas coisas, lá pode, entendeu? Mas o coitado fica lá trancado no quarto dele, pelo menos ficava, não sei, entendeu? Eu, como artista brasileiro, eu tenho uma super sorte daqui no Brasil existir uma série de problemas, mas é uma coisa muito menor. Então, de repente, sabe, a gravadora tá bancando esse projeto, e isso, assim, é uma coisa muito, muito importante. Muito, muito importante mesmo, sabe? Então, eu acho isso super, super legal. Agora, por isso é que eu não sei se vai ser lançado lá fora, saca? Porque lá é uma coisa muito pequena, sabe? Mesmo uma K.D. Lang, sabe? É uma coisa complicada. Lá fora é complicado, é uma coisa controvertida e tudo, sabe? Então eu não sei. Mas assim, aqui no Brasil as coisas são diferentes, graças a Deus. E falando sobre o Legião Urbana, vocês estão ensaiando? Vão começar uma turnê? Bem, o pessoal já está ensaiando desde... Acho que estão ensaiando há um mês já. Então a gente já tem os músicos novos, o Trilha vai tocar teclado de novo, o Fred Nascimento, que era da turnê 4 Estações, que a gente tinha convidado ele para tocar violão e guitarra, ele entrou de novo. E no baixo tá o Jean, que tocava com o Léo Jaime, é um cara super legal também. Então eles já estão ensaiando, só que eu tô preso aqui com disco, né? E como eu tô fazendo produção também, eu não tive nem tempo de ir lá. Mas assim, o Dado e o Bonfá estão organizando tudo. E assim que eu terminar esse disco, aí eu vou pra lá e a gente pretende fazer não uma turnê, mas que eu vou com calma, né? Que eu não gosto de palco, não adianta. Por quê? Eu já falei isso pra MTV. Por causa de confusões e pá, não sei o que, é muito desgastante, sabe? Viagem, passagem de som, segurança batendo na garotada, gritaria, comida de hotel, entendeu? Ficar longe de casa. Isso assim, a coisa da turnê, a vida na estrada, entendeu? É muita adrenalina, fica todo mundo meio assim, sabe? Então, assim, fazer 1 ou 2 shows é joia. Fazer 2 shows, 3. Mas ficar assim 1 mês fora, 2 meses fora, eu não gosto muito, não. Então a gente está pretendendo fazer Rio, São Paulo e umas outras cidades principais, que eu não vou falar porque depois as pessoas ficam cobrando. Mas assim, eu espero que dessa vez os shows vão ser menores. Isso é bom avisar desde já. Não vai ter show de 3 horas, que nem da última turnê, porque 3 horas é demais. Mas agora eu não estou bebendo mais, não estou mais usando droga, estou numa programação super legal, chamados 12 Passos, que eu recomendo para todos vocês louquinhos que assistem MTV. 10 horas da manhã, você está com seus olhos, não é essa? Aham, né? Pois é, eu tô com 34 anos, essa época já passou, meu filho. Eu não quero ser mártir do rock and roll, sabe qual é? Aí se eu tiver bem, a gente vai fazer uma opção de show e vai ser maravilhoso. E você tá falando de mártires do rock and roll, Kurt Cobain, a coisa menos... Esse vai embora rapidinho. Kurt, por favor, Kurt. Mas eu era do mesmo jeito. Eu era exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Agora, é difícil, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: o alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, né? Por exemplo, eu pensava, eu só posso falar de mim, tá? Eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado, e na verdade isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra. No começo é muito bom usar droga e tudo. Tem algumas pessoas até que podem, tá? Mas tem algumas pessoas que não podem, eu não posso. Então no meio do caminho, o mundo pra mim era um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E na verdade era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Tipo assim, me alimentar mal, sabe? Essas coisas todas, né? Tipo, né? Sabe, que nem o Kurt, tadinho, tomando Rohypnol, né? Champanhe plumba. Lá, eu já passei por tudo isso, sabe? E de repente, assim, sei lá, é uma coisa desagradável. Mas é assim, é a questão da sensibilidade, eu acho também. Porque a gente, sabe, às vezes a pessoa sente a coisa de tal maneira que fica tudo muito doloroso. Então, para você ter a força para ir adiante, fazer o seu trabalho, enfrentar uma multidão, sabe? Colocar tuas vísceras num disco, o que quer que seja. Aí você acaba, tipo assim, entrando por um lado, mexendo lá na jarrinha de biscoitos proibidos, só que no meio do caminho se perde o controle, né? Eu gostaria que o Kurt Cobain, tipo, ficasse numa boa, mas dá pra perceber que ele é um cara que é muita dor, entendeu? É muita dor, e de repente cria-se esse circo em volta,
sabe? Que no começo é até divertido e tudo, mas eu já passei por isso. Eu acho que não é necessário, entendeu? Você acha que tem a ver com a idade, a maturidade? Ele é super novo, né? É super novo, eu acho que é uma coisa que a gente aprende. Tem gente que não aprende e morre. Que foi o que aconteceu com Jimi Hendrix, com Jim Morrison, com a Janis Joplin, com Sid Vicious, com todos eles. E tem outras pessoas que aprendem. Que é o que aconteceu com John Lennon, com Iggy Pop, com Lou Reed. Imagina, Eric Clapton. Eric Clapton é colega, ele é colega dos 12 Passos, né, Eric? Muito bacana. O pessoal do Aerosmith. Eu não estou vendendo o sistema de vida, entendeu? Cada um faz o que bem entender. Mas sabe, é aquela tal história. Eu tive que parar um momento e falar assim, será que eu quero sofrer tanto, acordar e achar tudo horrível, não ver coisas boas, porque a vida não é fácil, mas também não é um pesadelo, né? Tem coisas, a vida é o que a gente faz, então tem coisas boas e tem coisas ruins, mas para mim era um pesadelo, tudo era problema, eu vivia deprimido, era horrível. Aí eu bebia para não ficar deprimido, aí ficava ótimo, e depois vinha uma ressaca, eu ficava péssimo, sabe? Aí, sabe, não sei, assim, sabe? Agora, para mim, eu não volto atrás, assim, quer dizer, eu não repetiria nada disso, mas eu também não me arrependo, né? Porque isso, assim, acho que cada pessoa cresce como tem que crescer. Eu dou graças ao poder superior, né? Sabe, que de repente eu encontrei um caminho. E é só por hoje. Amanhã eu posso estar aí, caído aí no chão, levando porrada de segurança, sabe? Porque eu tô bêbado de novo. Não sei, é só por hoje. Mas só por hoje eu tô limpo e é legal, Bessa. Isso, assim, me ajuda mesmo. Pra mim, né? Eu devo ter esquecido de falar alguma coisa. quer pensar um pouquinho? Não, eu tava... Isso era legal pegar. Pode falar. É. Voz, Bem, aí o disco, bem, não é uma banda tocando, são só dois músicos, né? Eu e o Carlos Trilha que toca teclados. Ele tem esse teclado, que você aperta o botão, sai tocando tudo sozinho, é muito legal. E de repente, assim, a maior parte das músicas é muito simples. Então, assim, é voz e violão, ou então voz, piano e violão. E de repente, assim, voz, cordas, de repente entra um oboé, assim, sabe? E o foco é sempre em cima da emoção e da questão emotividade, né, na verdade, e a questão da letra. As letras foram escolhidas a dedo. Todas elas significam alguma coisa, sabe? Dentro de uma ideia, de alguma tentativa, assim, sabe, minha de passar alguma coisa. E eu espero que as pessoas gostem, né? Então, assim, vamos ver. Tirando isso, terminando, assim, sabe, os ensaios, eu já tô, assim, querendo fazer músicas novas pro próximo disco da Legião. E vamos ver, né? Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me mandaram feliz aniversário, sabe? Que, tipo, dia 27 agora foi meu aniversário, mesmo dia da Xuxa. E da Maria Schneider, e do Michael York, e da Gloria Swanson. Bem, aí eu recebi uma porção de cartões e telefonaram lá pra casa. Eu queria agradecer as pessoas, que foi super joia.